Olá, boa noite. É muito bom estar mais uma vez junto com você nessa hora em especial. Eu sou o pastor Marco Antônio e sempre é um motivo de grande alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com você nesses dias em que nós temos enfrentado essa pandemia. É sempre bom podermos ver na palavra de Deus esperança ao nosso coração. Hoje é o primeiro dia de fevereiro, só faltam aí mais 11 meses para o final do ano. Olha só como vai passando tão rapidinho, e o mês já passou e agora nós estamos aí caminhando para o mês 2, e que em nome do Senhor Jesus esse mês possa ser de ricas bênçãos na sua vida, cheio da graça e da misericórdia do Senhor. Teus olhos revelam que eu preciso da tua graça e que nós precisamos do Senhor em nome de Jesus. Eu quero agradecer você que tem ouvido e tem passado para outros. Louvado seja o nome. Quero mandar um abraço ao Marcelinho, que logo já estava aí ligadinho. A Ana Matilde. Ana, um abraço para você, que está bem longe daqui de Campinas, mas está bem perto no nosso coração. Deus te abençoe, viu? Em nome do Senhor Jesus. Minha mamãe, que ontem fez aniversário, 75, né, dona Roseli? Um abraço para a senhora. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Enquanto alguns vão chegando aí no nosso Facebook, nós vamos olhando para aquele momento em que a gente tem de uma ilustração. E hoje a ilustração tem o título de O Duelo dos Insensatos. Você já ouviu essa? O Duelo dos Insensatos. Conta-se que nos tempos antigos, tempo da cavalaria, dois cavaleiros encontraram-se diante de uma estátua e então saudaram um ao outro, e logo em seguida cada um se posicionou de um lado da estátua. Um ficou de frente da estátua e o outro ficou atrás da estátua. E aí um olha para o outro e diz assim: que linda essa grande estátua. E aquele que estava na frente disse: e ela é de prata. O cavaleiro que estava do outro lado disse: não, ela é de ouro, não é de prata. E então o outro cavaleiro que estava na frente disse: não, ela é de prata. E ele disse: não, ela é de ouro. E ficaram naquela disputa essa que ficou mais forte, mais reinda cada vez mais, um dizendo que a estátua era de prata e o outro dizendo que a estátua era de ouro. Até que passou um cristão e, aproximando-se, pediu uma trégua e disse: por que vocês estão lutando? E explicaram para aquele cristão as opiniões, um dizendo que era de prata e o outro, do outro lado da estátua, dizendo que era de ouro. O cristão examinou a estátua e em seguida pediu que cada um dos cavaleiros tomasse posição oposta um do outro. E quando o que estava na frente foi para trás e o que estava atrás veio para frente, nós encontramos então que cada um se deparou com uma opinião completamente diferente. Porque a estátua, de um lado, então, era de prata. Do outro, ela
era de ouro. E essa lição especial é que muitas vezes nós enxergamos as coisas do nosso jeito e não paramos para examinar um todo. E eu quero convidar você, antes de ter uma opinião firme, forte, firmada em alguma coisa, examinar todas as possibilidades. Se alguém está dizendo algo que é completamente diferente daquilo que você crê, pode ter certeza que talvez eu preciso examinar com a vista do outro lado. E que na nossa vida possamos sempre ter essa disposição em nome do Senhor. Amém? Muito bem, mais pessoas chegando aí. A Lília também, um abraço, viu, Lília? O Jorginho, aquele abraço para você. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos para a palavra de Deus. Olha, eu quero começar a examinar esta semana, se tudo correr bem, o Espírito Santo de Deus não nos levar para outro caminho, 2 Reis capítulo 4. E ali nós encontramos Eliseu e 5 milagres. E que talvez hoje, amanhã, quarta, quinta e sexta, possamos ver cada um desses milagres e tirar lições para a nossa vida. Se você tem a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo de número 4. E eu quero começar do verso de número 1 até o verso, então, de número 7. Para que a gente possa, nessa noite, olhar aquilo que Deus tem para nos dizer. Está prontinho? Preparado? Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. E então fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os filhos. E lhe chegaram as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas, nenhuma. E o azeite parou. E então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. O capítulo 2 de 2 Reis, capítulo 4 de 2 Reis, é abundantemente marcada pelo poder de Deus na vida de Eliseu. Eliseu, o profeta que substituiu Elias. Aqui vemos intervenções maravilhosas do poder de Deus e da abundância de Deus sobre situações da vida de pessoas simples, humildes e pessoas também abastadas, que o Senhor tocou tremendamente. O primeiro relato é da viúva do profeta. A mulher vai até Eliseu dizendo que por toda a vida, o seu marido foi fiel ao Senhor. Mas, tendo ele morrido, o sustento da casa se foi. E aquele que tinha ido, que era o seu marido,
lhe deixou dívida. E o texto nos revela que os credores chegaram para levar o seu filho. Vem aqui uma primeira lição que a gente tem que ficar muito atento, que homens e mulheres que temem a Deus também fazem bobagem na vida. Eles também contraem dívidas e muitas vezes podem colocar a família em situação crítica. Não é fato de temer a Deus simplesmente que tudo vai muito bem. Às vezes, temendo a Deus, pode fazer o que não deveria ser feito. Com isso, as dívidas começaram a crescer, a ponto de os filhos quase que serem levados embora por causa daquela dívida, por causa do débito que existia, e eles iam se tornar escravos. E então o profeta manda perguntar o que ela tem em casa. Ela diz que não tem nada senão uma botija de azeite. Ele manda pegar as vasilhas da vizinhança e em seguida manda que ela entrasse em casa e despejasse aquele azeite sobre as vasilhas. E aqui nós temos alguns pontos importantes para destacar. Se você tem uma caneta ou um lápis, ou se você anota do lado da sua Bíblia, anote aí, ou até mesmo grave no teu coração. Algumas lições importantes, e a primeira é a seguinte: problemas podem ser um método de Deus para nos fazer crescer. Problemas pode ser um método de Deus para nos fazer crescer. Veja que ela era esposa de um homem de Deus e os problemas bateram à sua porta. Qual é o problema que tem chegado a você? Não encare isso como simplesmente uma grande dificuldade, mas encare isso como um momento de crescimento na sua vida, em nome do Senhor. Olha, é na crise que a gente cresce, é na crise que nós amadurecemos. E a atitude da mulher foi não se conformar com aquela miséria e buscou a Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 3 e 4 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Os problemas são métodos de Deus para nos fazer crescer. Segundo, Deus é poderoso para usar o pouco que temos. Deus é poderoso para usar o pouco que temos. Quando a gente olha para esse texto, encontramos Eliseu dizendo a ela: o que é que você tem na sua casa? Ela disse: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Olha, o milagre depende daquilo que a gente tem em casa. Talvez você ainda não se apercebeu do potencial que está próximo de você. De vez em quando nós queremos algo extraordinário, fora do normal. Mas Deus usa as coisas que estão muito próximas de nós. Eliseu perguntou àquela mulher o que é que ela tinha em casa. E é impressionante a resposta que diz: nada a não ser. Nada a não ser. Olha, Deus sempre nos dá tudo o que nós precisamos. Deus sempre nos dá tudo o que nós precisamos. Mesmo numa hora de crise, Ele nos dá aquilo que nós precisamos para superar a crise, para enfrentar o problema e para mudar a situação. Terceira lição especial desse texto diz assim: esteja
com o coração aberto à direção de Deus. Veja só que o Senhor, através do profeta, diz assim: olha, vai lá e pede as vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. Vai lá e pede as vasilhas emprestadas. Esteja com o coração aberto para a direção de Deus. Pedir vasilha emprestada, talvez ela poderia dizer assim: vai resolver o meu problema financeiro? Vai dar um jeito com o meu problema financeiro eu ir até os vizinhos pegar emprestado o que eu tenho? Outra lição especial é que o milagre ele pode acontecer justamente no relacionamento ou nos relacionamentos que nós temos. Se você não tem um bom relacionamento com as pessoas que estão à sua volta, às vezes Deus quer usar as pessoas que estão à nossa volta para um milagre. Se essa mulher não tivesse uma boa relação com a vizinhança, como seria? Pergunto a você. Olha, o Senhor disse através do profeta: pede as vasilhas emprestadas. Você tem um bom relacionamento com seus vizinhos? Com aqueles que estão próximos? Muitas vezes, os milagres de Deus, olha, podem acontecer justamente nos nossos relacionamentos. Se nós quebramos os relacionamentos, se ela tivesse problema com o vizinho, quantas vezes já não vi cristão com problema com o seu vizinho? Se tem uma coisa que eu fiz assim que eu mudei para esta casa, foi ter um bom relacionamento com a vizinhança. Fazer o máximo para que os meus vizinhos possam ter um relacionamento comigo e eu com eles. Deus pode usá-los. E às vezes nós quebramos o relacionamento com familiares, com vizinhos, e Deus vai usar justamente eles, próximos, para ser instrumentos de bênção na nossa vida. Quarta lição especial: siga a direção de Deus, por mais estranha que ela pareça. Siga a direção de Deus. O Senhor disse através do profeta para que ela pegasse as vasilhas emprestadas. Já pensou se ela pegasse 2 ou 3? Como ela iria se sustentar? Olha, seguir a direção de Deus é que a gente precisa estar bem direcionado, porque o tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da nossa fé. O tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da nossa fé. Siga a direção de Deus. Para ela era: peça emprestado as vasilhas. E se ela pedisse poucas vasilhas, pouco azeite ela teria. Não teria como pagar as dívidas. Mas ela conseguiu o máximo possível. Porque quando o profeta diz com ela no final: vai, vende, paga a dívida e vive do que ainda lhe restou. Quinta lição especial desse texto é que Deus é multiplicador abundante. Você crê nisso? Deus é multiplicador abundante. A fonte do milagre é inesgotável. Quando a gente olha para o texto, diz que o azeite parou. O azeite parou. Faltou vasilha, o azeite parou. Não diz que o azeite acabou.
diz que o azeite parou. Porque se tivesse vasilhas, teria azeite ainda. Deus é multiplicador abundante. Ele é a fonte do milagre. E sendo Ele a fonte do milagre, é inesgotável. Eu não sei como você enxerga esta palavra na noite de hoje, mas creia em Deus como fonte inesgotável. Olha, o azeite para, o azeite não acaba. É diferente uma coisa da outra. Uma coisa é acabar, outra é parar. Sexta lição especial, porque a nossa hora vai embora aqui, é que Ele supre as nossas necessidades reais, mesmo em contexto completamente contrário. O contexto em que essa mulher estava vivendo era completamente contrário. Tão contrário que o texto nos revela que ela não tinha absolutamente nada, o marido tinha morrido, a dívida era presente, os credores vinham buscar os seus filhos. Tudo isso fazia parte da vida desta mulher de profeta. E quando as coisas parecem que são contrárias, olha, o Senhor supre as nossas necessidades. Você crê num Deus que supre cada uma das nossas necessidades? Eu creio que quando o contexto é completamente contrário, podemos ver a mão poderosa e gloriosa do Senhor. Sétima e última lição que nós encontramos nesse texto é que Deus, Ele honra a memória dos seus servos fiéis. Embora esse servo cometa erros, e o texto nos revela que ele cometeu erro porque deixou a dívida para sua casa, para sua família, mesmo assim o Senhor ainda honra a memória dos seus servos fiéis. Quando olhamos para o texto que a gente está em 2 Reis, capítulo 4, ela diz assim: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. A sétima e última lição é que o Senhor honra a memória dos seus servos fiéis. Pode ter certeza que Deus, Ele honra a sua memória se você andar em fidelidade ao Senhor. 7 lições que nós podemos tirar desse texto, em que essa mulher está numa tremenda crise, numa crise financeira. E essa crise financeira fazia com que ela não tinha nada a não ser uma botija de azeite. E os seus filhos sendo levados como escravos. Mas o Senhor faz um milagre tremendo, tremendo na vida desta mulher. Olha, o capítulo 4 de 2 Reis realmente é marcado pelo poder de Deus na vida de Elias, profeta do Senhor. E vemos como as intervenções maravilhosas de Deus podem ocorrer na vida de pessoas. E nessa noite eu tenho a certeza que pode ocorrer na sua vida e na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Opa, o meu aparelhinho aqui está falando para que a gente entre no momento da música. Então, nessa noite, que você, antes de dormir, coloque na presença do Senhor aquilo que você está enfrentando e passando.
pode ter certeza que a mão poderosa de Deus estará pronta para lhe alcançar, porque você, servo fiel do Senhor, e que esses problemas possam fazer você e eu crescermos cada vez mais na fé em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu não sei se você tem pedido de oração, e enquanto eu pregava, os pedidos vão subindo aqui em frente à telinha do meu celular, ou as pessoas vão passando aqui. Nem sempre eu consigo falar durante o momento aqui da pregação, eu vejo, mas eu não notei nenhum dos pedidos. Mas eu quero lembrar da Rosani. A Rosani, ela tem pedido pela Carol. E a Carol é uma moça que tem enfrentado uma situação de câncer. E eu quero pedir que você esteja orando por ela. Também a Jean, que geralmente está conosco aqui no programa, e a sua mãezinha Maria das Neves, que também enfrenta uma luta com o câncer. Que em nome do Senhor Jesus, eles possam passar por toda essa situação na graça e na misericórdia do Senhor nosso Deus. Também eu quero pedir, em nome do Senhor Jesus, que você esteja orando, porque é tempo de a Igreja do Nazareno Ebenezer crescer, como a gente acabou de ouvir nesse texto da Palavra de Deus, crescermos na nossa fé. E eu estou suplicando que você ore pela igreja, pelas finanças da igreja nesses dias, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar fazendo um milagre, em nome do Senhor Jesus. E é nesse momento que nós crescemos, em nome do Senhor Jesus. A Giovana está pedindo aí pelo José Pita, seu irmão, que submeteu uma cirurgia, e eu quero pedir você a orar e clamar em nome do Senhor Jesus. Vamos juntos, depois de ouvir essa mensagem, eu tenho a certeza que você dormirá em paz, em tranquilidade, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, chegamos à Tua presença, crendo no toque especial do Senhor. Ó Deus, confiamos em Ti. E eu quero colocar a Maria das Neves na Tua presença. Tem misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Também eu clamo, Senhor Jesus, que o Senhor esteja sobre, ó Deus, a Carol, que a misericórdia do Senhor esteja sobre ela, em nome de Jesus. Ó Deus, eu peço pelo José Pita, Senhor Jesus, que ele possa reconhecer em tudo isso que está acontecendo com ele, o senhorio de Cristo, em nome de Jesus. Sabemos, ó Deus, que o Senhor já colocou as mãos sobre ele. Ó Deus, usa dessa situação para que ele possa se aproximar do Senhor. Também, ó Deus, eu clamo pela igreja do Senhor nesses dias. Não só nós enfrentamos essas dificuldades financeiras, mas as igrejas ao redor do nosso país. Ó Deus, o Senhor é Deus do milagre. Senhor, aumenta o azeite da botija, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos a visão, ó Pai, de pegar as vasilhas, crendo no toque do Senhor. Nesta hora, que o Espírito do Senhor venha sobre aqueles que estão orando e clamando agora, que estão assistindo. Dê uma noite de paz, de descanso e de tranquilidade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Quero lembrar a você que você pode depois acessar daqui a alguns minutinhos no YouTube, Igreja do Nazareno Ebenezer, esta mensagem.
Assim que acabar aqui, vou baixar e colocar lá no YouTube e no Instagram, para que facilite. E muitas vezes eu tenho aqui no grupo da igreja colocado o endereço eletrônico para poder acessar. Tem uma pequena mensagem e aí você acessa ali para poder ver a mensagem toda, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço a Cacilda, que está nos assistindo. Que Deus abençoe, Cacilda Soares, que Deus abençoe você, viu? Em nome do Senhor Jesus. E que você tenha uma noite de paz e de descanso. A Terezinha, minha tia, a Giovana, um abraço. Que o Senhor possa estar sobre a vida de vocês. E até amanhã, se Deus assim o permitir. Lembrando que nós vamos ver os 5 milagres, se tudo correr bem, do capítulo 4 de 2 Reis, em nome do Senhor. Até amanhã e que Deus te abençoe.